Eu acho que o preconceito na mulher de periferia é maior pelo fato de a mulher rica, ela tem segurança, as coisas para proteger ela. A mulher pobre, ela está exposta a estupros e outras coisas do tipo. E também, se alguém xinga uma mulher negra rica, a mídia, muitas coisas vão proteger ela. Mas a mulher pobre não, passa despercebido. E é isso que eu queria relatar aqui. Muito bom. Vamos puxar agora aqui para o outro lado. Para frustração. Uma frase aqui. Vamos compartilhar. A mulher negra, como que já dizeram, ela está muito exposta na periferia, ela não tem nenhuma proteção, então ela sofre mais preconceito de ser negra e pobre do que uma negra e rica, como já dizeram, né? Então, e aí a negra rica, ela tem muito mais proteção do que a negra pobre. Então, o preconceito, só por causa disso, ele aumenta. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso professor Marcos, para que ele possa dar continuidade ao nosso debate. Bacana, hein? Hoje nós estamos remindo o tempo. Sabe o que significa remir o tempo? Encontrar um tempo para falar sobre as coisas que a gente não encontra para falar sobre ela. A gente parou o tempo. Eu costumo dizer que esse tempo agora deixa de ser o tempo cronos para ser o tempo atemporal, né? Que é o tempo que é fora desse nosso tempo. Falar sobre coisas que nos provocam dor, sentimentos, falar sobre isso não é nada fácil. Mas veja bem, nós temos aqui um caldeirão de coisas que foi colocado dentro da fala do professor Fábio, em Adorno, que ele coloca que a questão da naturalização das coisas, sobretudo do racismo, e esse é um dos nossos maiores problemas. Por quê? Porque todos nós acreditamos que de fato isso é natural e parece que ser racista é uma coisa só da Alemanha nazista, mas existe campo de concentrações hoje em dia e vocês já falaram um pouco sobre isso. Depois temos a fala da professora Valéria, que conceitua muito bem essa questão da raça, né, etnia e espécie e o mito da democracia racial. Diante de tudo isso, tornar-se negro não é fácil, porque tudo que aí está não parece conosco, não tem nenhum link conosco. A única coisa que é nossa nessa sociedade é o nosso corpo. Então, quando nós começamos a falar sobre a identidade da população negra, passa pela questão do corpo, de aceitação, de autoconhecimento de si, entender que você, nesse processo, onde que nada inclui você, é você por você mesmo. Aí é que começa toda a nossa dificuldade enquanto povo afro-brasileiro. Por quê? Porque quando você começa a ter essa noção do seu corpo, você encontra o quê? Autonomia, conhecimento de si mesmo. E aí, quando você tem conhecimento de si mesmo, você começa a se comprometer com a sua história, né? E quando você começa a comprometer com a sua história, você pensa em criar potencialidade ou potencial para avançar. E isso gera uma vontade de ascensão social. Quando você começa a ter essa necessidade, esse desejo de ter uma ascensão social,
tudo é natural. Então é um determinismo. Ela aceita aquela situação, ela muitas vezes passa por situações de preconceito, de discriminação racial, mas ela não liga porque ela não tem consciência, ela faz parte do processo de alienação. Então essa dor parece que ela é menor, mas quando você começa a ter ascensão social, aí começa o que eu chamo de esquizofrenia do negro. Por quê? Quando você tem ascensão social, você tem que pensar o seguinte: como que eu vou construir a minha identidade? Pautada nos valores do branco ou pautada nos valores dos negros, da população negra? Como é que eu vou construir isso? Bom, para eu ascender socialmente, eu tenho que, independentemente, numa situação, negar quem eu sou. Se eu não negar quem eu sou, eu não consigo ter ascensão social, mesmo com todos os méritos que eu acumulei. Eu não consigo ascender socialmente. Eu chego num patamar e eu não consigo virar a página, porque a minha fala tem um lugar da minha identidade, de quem eu sou, né? De quem eu sou. Eu sou essa pessoa, eu me apresento como tal. E para entrar nessa sociedade dos brancos, a maior dificuldade é entender que a visão social, ela tem uma construção muito bem articulada. O Fábio falou sobre bem, sobre as teorias raciais, né? É uma teoria. Eu até avanço um pouquinho, ela vai se aprofundar século XVII, século XVIII, né? É onde que ela vai ser construída filosoficamente, né? Biologicamente, economicamente. Isso são coisas que vão ser muito bem montadas, bem construídas. Feito isso, é muito difícil você desmontar tudo isso. Não é fácil desmontar num lugar que você tem, num país que você tem 54% da população afro-brasileira e nada se parece com você. Eu costumo dizer, parece que tudo aqui é italiano, parece que tudo aqui é japonês, não parece, nem parece com os nordestinos, parece que tudo é europeu ou, entre aspas, tudo é asiático. E agora, no século XX, século passado, para cá, metade do século XX para cá, americano, estadunidense, como eu gosto de dizer. É muito difícil tornar-se negro nessa sociedade. E qual é o caminho? O Adorno dá uma saída para isso: educação. Educação. Não há outra ferramenta a não ser essa. Por quê? Porque existe um massacre da identidade da população negra. E esse massacre, ele se dá de uma forma de A a Z, de um extremo ao outro. Por exemplo, se nós perguntarmos aqui se você é racista, eu não sou racista. Racista é meu amigo, racista é meu vizinho, mas eu não sou. Mas onde ficam as piadinhas de negros que a gente ouve na sala de aula? As brincadeiras pejorativas, entendeu? Isso percorre toda a escala social, desde a periferia à elite, porque é uma construção, voltando à fala do Fábio, é uma construção de Estado. São leis que concebem que nós somos assim. O negro, ele só vai ter esse avanço se ele aceitar a sua condição de ser negro. Mito da democracia racial. Para quê? Racismo é coisa de vocês, não existe racismo no Brasil. Se você não avança, é porque você não estudou, é porque você não se qualificou, você não se preparou. Aí você vai lá, se prepara, se qualifica, mas não avança. O Tim Maia tem uma frase muito importante que ele fala: no Brasil, se o negro não for cantor e jogador de futebol, tá ferrado. Tá ferrado. Então, assumir essa identidade que nós temos numa sociedade onde que o negro, de uma certa forma, ele é visto
numa hierarquia social, e nessa hierarquia social ele é inferior e já construiu isso em nós. O próprio negro se acha inferior. O próprio negro tem dificuldade de trabalhar essa questão da sua identidade, de se aceitar, né? Por isso, como é que você chama? A solidão da mulher negra. A solidão da mulher negra. Por quê? Porque essa mulher negra, ela tem, quando a gente pensa em identidade, ela está lá, na luta. Quando a sua família tem uma ascensão social, quando ela consegue colocar os seus filhos no mercado, com uma certa qualificação, o seu filho ou a sua filha, para ser aceita na sociedade de classe, tem que negar a sua negritude. Ele nega para se manter, né? Então essa solidão vai desde o marido, quando ele tem uma ascensão social, primeiro, infelizmente ou não, quando ele não tem ascensão social e ele não consegue trabalhar com o seu sofrimento, abandona a família, né? O maior abandono que nós temos das famílias é dos homens negros, afrodescendentes, com uma série de motivos, né? Com uma série de motivos. E quem é que segura a corda? A mulher negra. Por isso eu uso muito bem o termo, independente de cor. A mulher negra, ela está na base da pirâmide dele. E essa construção dessa identidade dessa maneira, ela tem a ver com uma outra questão que ele pediu para falar. Como é que a gente sai disso? Como é que eu assumo que eu sou negro? Numa sociedade onde que eu, enquanto negro, não sou aceito. Educação. Por isso as cotas raciais. Por isso as cotas raciais. As cotas raciais, matematicamente falando, o que são as paralelas? São linhas que não se encontram. É isso? Paralelamente falando? É isso? E como é que essas paralelas se encontram? Num arranjo, numa arquitetura. Pensando de maneira prática. Área verde. São um monte de avenidas, né? Uma paralela à outra. Aonde que elas se encontram? No redondão, na rotatória, né? Cotas raciais é um arranjo social para fazer com que essas paralelas se encontrem, né? Porque historicamente sempre houve cotas para brancos, sempre houve cotas para brancos. É que a gente não gosta de falar sobre isso. Alguém falou aqui, não vou me lembrar, acho que foi o Fábio. Se você vai Elaine, se você vai no escritório, que é a menina que está lá? É uma branca. Se você vai num carro um pouquinho melhor, é um branco que está lá. Tudo, né? E aí você vai falar, para trabalhar como balconista, você precisa ser um gênio? Necessariamente não. Então por que você não vai em Diadema, que 59% da população é afrodescendente, e menos de 10% trabalha no shopping do Praça da Moça? Menos de 10% da população negra trabalha no shopping Praça da Moça. Por que isso? Porque você já tem cotas. E aí o movimento negro, na década de 70, começou a reivindicar o Dia da Consciência Negra, né? O dia 20 do feriado para comemorar a consciência negra, e cotas nas universidades, para potencializar o povo negro a entrar, a ter uma formação, a ter uma qualificação. E essa qualificação para dar, eu não gosto muito, né? Mas essa coisa de empoderar a população afrodescendente, para que a gente possa de fato ter uma sociedade mais plural, não igual, mas plural, onde que os diferentes podem sentar junto para construir um mundo melhor. Dentro dessa condição da identidade, eu penso que o Brasil ainda está com a sua identidade, enquanto o povo brasileiro, inacabado. Enquanto a população afrodescendente, os indígenas, não forem tratados de fato como povo brasileiro, nós sempre vamos ter um país
na beira de um abismo. Então precisa-se acabar esse processo da formação da nossa identidade que está inacabada, e a própria abolição ela ainda está inacabada, porque você deu a liberdade para o negro, para o povo afrodescendente, somente isso. Mas ele não recebeu aquilo que a Dona vai falar, Fábio. Ele não recebeu a sua emancipação. Ele não foi emancipado. É necessário ele receber de fato a sua liberdade. Não uma carta, numa carta magna, com alguns direitos lá, mas ele, enquanto cidadão, ele, enquanto ser humano, ser tratado como parte integrante do nosso país. E isso é tornar esse povo emancipado. E aí, cara, se nós conseguirmos fazer isso, emancipar o nosso povo, nós assumimos a nossa identidade de povo brasileiro. E a liberdade, vocês sabem que liberdade é como o orvalho da manhã, chega todos os dias. Todos os dias, ela é como o sol. Se nós queremos ser livres, um país melhor, temos que emancipar o povo negro da mesma maneira, porque senão estamos todos acorrentados na discriminação, que é separar, segregar, no que é o preconceito, que é você naturalizar, julgar, sem analisar e aceitar as teorias raciais como sendo a única forma de viver com um povo diferente. Beleza? Os professores já falaram que esse Se alguém tem alguma reflexão, se alguém quer falar algo sobre o que foi dito, fala, garota. Vou apresentar. Ele citou sobre a emancipação e tal. E o professor Fábio havia dito quem ganha com os negros, por questão dos negros sempre serem colocados para baixo, eles sempre ganharem um salário menor, é melhor ter pouco do que nada. Então, na Líbia, atualmente, tem leilões leilam negros para escravatura, porque ela ainda existe. Então, quem ganha disso? O governo e os brancos, com quem escravizam, porque é melhor você pegar uma mão de obra barata, um negro que você não vai pagar, do que você pegar um branco que você vai ter que pagar mais. E isso gera mais dinheiro para o meu bolso e eu não preciso distribuir para a população. Então, ainda existe o preconceito, a escravatura, porque ganham com isso, porque senão não existiria mais. Então, continuando o que ela falou, eu acho que é uma questão de sistema, é um sistema por trás disso. É uma coisa muito grande para acabar de uma hora para outra. Então, eu acho que não vai acabar por agora, vai continuar por muito tempo. O Brasil ainda tem muito que se desenvolver, porque é um sistema muito grande para acabar, porque o governo ganha com isso. O governo ganha não dando educação para os negros, não dando educação para os povos periféricos. Então, é tudo uma questão de sistema e não vai acabar tão cedo. Vamos passar para o Davi, né? E eu acho também que, o maior agravante para mim, na minha opinião, do preto, do negro sofrer pressão racial na sociedade, eu acho que é uma coisa mais, principalmente do nosso país. Eu não estou dizendo que o racismo não existe em outros países. Existe sim, mas, por exemplo, tem um filme que o nome é Mãos Talentosas, se não me engano, que conta a história de um preto, que ele é médico, e quando ele era criança ele era pobre, mas ele se tornou um grande médico, ele até inventou uma cirurgia que desgrudou 2 genes. Então, eu acho que é uma classe econômica. Por exemplo, o nosso país hoje em dia ele está enfrentando uma crise muito grande. Então isso dificulta a maioria da população a se formar e ganhar bem um dia, e viver bem. Então eu acho que assim,
como o Jess estava comentando aqui comigo, a maior parte da população é negra. Então, ela acaba sofrendo mais com isso. Por exemplo, a professora Elaine, ela tinha dito que a mulher negra, ela às vezes não se forma por causa que ela tem que sair de casa para trabalhar antes de se formar. Isso por quê? Porque a situação, às vezes, econômica do país está ruim. Ou seja, ela não tem condição de... Porque, no caso, era para os pais delas terem uma firme estabilidade, no caso, e elas se formarem e um dia ter a melhor vida possível. Então, acho que essa questão da classe social, ela infringe muito na questão do racismo. Uma vez passa. Você chama? Iago? Então, o que eu falar é o fato de o negro ele se achar inferior. Por que ele se acha inferior? Porque muitas vezes, como a gente sabe, a grande população negra, a maioria é pobre, dizendo assim, pobre. E o fato dele ser pobre já é uma diferença social muito grande. Ele vê que ele é pobre, ele já se acha inferior. Ele é negro, o racismo já é muito grande no Brasil. Então ele é negro, ele é pobre, ele já se joga muito para baixo. Mas só que não é por isso que ele deve se jogar para baixo, porque se ele for disputar uma vaga de trabalho, eles não vão olhar pela cor, pode ser que eles olhem. Mas só que se o cara tiver 2, 3 faculdades, ele não vai escolher um branco que não tem nenhuma. Eles vão escolher um negro, porque ele sabe que o negro, mesmo ele sendo negro, ele aceitou que a cor dele, ele correu atrás dos seus direitos. Entendeu? Eu acho assim que é tudo uma questão de esforço. Eu vou dar um exemplo do meu pai. O meu pai, ele sempre foi pobre, sempre morou por aqui mesmo. Mas minha avó, toda vez ela falava pro meu pai, faculdade, escola é só para branco e rico. Então, eu acho que é uma coisa que a sociedade colocou na cabeça dela. Não que ela queria pensar isso, não que para ela, faculdade era rico para branco. Foi a sociedade, uma construção da sociedade que colocou isso na cabeça dela. E meu pai, com muito esforço, ele faz engenharia, ele está trabalhando numa empresa boa. Então, acho que é uma questão de esforço. O negro tomar consciência de quem ele é, o poder que ele tem na sociedade. A questão dele enxergar que aquilo não vai mudar e que ele tem que tomar o lugar dele, que ele tem que ir e se empoderar. Então é tudo uma questão de esforço, porque se você se esforçar ao máximo, ninguém vai te impedir de chegar onde qualquer outro chegou. Então, eu queria falar sobre uma vivência minha, que foi quando eu era mais novo, de 4ª, 5ª série. Um negro cometia racismo comigo, porque eu era negra. Eu era um pouco mais escuro que a pessoa e ela fazia racismo comigo por causa disso. Então, o fato de o negro se inferiorizar é tão grande que nem um negro quer aceitar que ele é negro. Então, isso faz que cada vez as pessoas vão querendo ser branco e o sonho é ser branco. E, no fim, os negros vão ficando no fundo e acabam sendo esquecidos. Por isso que eu sofri esse racismo por um grande tempo. E eu acho que se um negro não ajuda o outro, quem vai ajudar? Rafael, vai falar? Eu queria falar sobre, tem o negro rico, né, o negro famoso. Eu acho que muita parte da sociedade acha que eles não lutaram para estar ali e já começaram no topo. Então, muito do racismo que acontece com eles é feita de uma forma muito mais crítica pela sociedade. Eles acham que ele tem muito mais importância do que o negro da periferia. O negro da periferia, eu acho que muitas das vezes a cabeça dele já está pensando nisso, que ele é para sofrer, que ele nunca vai ter chance. Eu acho que uma questão muito grande dos negros de periferia é achar que eles nunca vão ter nada, nunca vão ter a capacidade. E muitos se esquecem que vários artistas, vários famosos negros começaram de baixo. Então, vem da parte do negro também lutar para ser alguém, ou ser reconhecido pela sociedade e mostrar que não é só pessoas brancas
loiras assim, tal, que tem chance.